habitual-se desse dado, e não mais carteirinha, tá? Você explica o que atitude as secretarias de saúde e as prefeituras tomam diante dos hospitais, que quando chega no dia 16 ou 17, ela alega manter mais cotas, daí não tem mais cota e manda logo o bilhetinho. Me quebra o galho com esse aí, libera uma verbinha. Essa é a nossa eterna evocação. Não tem, porque meu tio é bioquímico e laborando, e a cota dele termina lá no dia 15 ao dia 18. Essa é uma coisa bastante complexa. Casualmente, eu também sou bioquímico e também aceitei as normas impostas. Eu também. Nós temos cotas que estão limitadas ao nosso orçamento. Então, até algumas coisas interessantes que a gente precisa analisar. Outro dia veio uma missão japonesa aqui no Brasil e houve um almoço no Palácio de Iguaçu e eu almocei junto com um grupo de médicos dessa delegação. E conversavam sobre financiamento do setor de saúde. Eles nos informavam quantos dólares eles tinham para o financiamento da saúde no Japão. População equivalente à do Brasil. O nosso orçamento só do INAMS, sem incluir o orçamento das prefeituras e dos estados, se equivale em dólar com o Japão. E a qualidade do serviço prestado à população, seguramente, não tem equivalência. Então eu acho que a nossa situação na saúde não é nem tanto a questão dos recursos, da quantidade de dinheiro disponível. É a gerência, é a administração. Essa questão das cotas ela é extremamente complicada, porque ela reflete média histórica, ninguém baixa o atendimento, todo mundo acaba subindo. Nós observamos que na questão hospitalar, ambulatória, não entramos no laboratório, auxílio de campo, não entramos nessa análise. Mas no hospitalar chegamos à seguinte análise. De um modo geral, todos os hospitais, ali para o dia 20, 25, não tem mais cota, não tem mais condição de internar. Mas a média de internações que passam de um mês para o outro é uma constante. Ela não varia muito. A média de internações no Estado em 1986 foi de 75 mil internações, que é a média que nós estamos mantendo agora. Nesse meio caminho, tem muita internação de curta permanência, que é de atendimento ambulatorial, não há dúvida nenhuma, questão de regulamentar, e nós já agora regulamentamos. Então, o que nós precisamos é de mecanismos de acompanhamento. Como é que nós vamos acompanhar? Constituindo equipe de auditoria, de preferência com dedicação exclusiva só para fazer acompanhamento, descentralizado, em todas as regiões, passando pelo menos a cada 3 dias em todos os serviços de saúde. E fazendo, inclusive, algumas auditorias de amostragem. A gente tem algumas conclusões interessantes. Nós fizemos algumas regionais, as guias amarelas, a ficha amarela do atendimento, por amostragem, algumas aí visitando o paciente, localizar o paciente. Numa região aí, no determinado município, se procurou um paciente, chegou na casa, ele não estava trabalhando. Aí se foi buscar o paciente no local de trabalho. Coincidentemente era a secretária do hospital. E esta mesma pessoa havia sido atendida 3 vezes durante um mês. Engessado um pé, feito uma sutura no supercílio e feito um outro atendimento que eu não me recordo. Só que na prática, de fato, ela não tinha feito nenhum atendimento. Então isso também tudo existe por aí. Não é a tônica, mas está no dia a dia. Nós precisamos de mecanismos gerenciais que nos tragam para a realidade, sem fazer de conta. Vamos, tá aí, a situação é esta, vamos administrar, os recursos são estes. A partir do momento que nós aumentemos, pela racionalidade, o poder de compra do dinheiro do setor de saúde, talvez nós possamos ter tabelas progressivamente realistas que até não induzam a esse tipo de prática não convencional, para não chamar de... No caso de uma comissão de auditoria, eu não conheço muito bem a área, não é o meu setor, mas seria assim convocar os próprios diretores de hospitais e fazer uma pressão, por que não? Não, os diretores de hospitais serão tratados como avalista da internação, do atendimento, como nós somos avalista quando assinamos uma promissória. Esse é um avalista. Secretário, talvez seria até mais simples
chegar, reunir todos a quem de direito e coloca, a partir de agora nós vamos fazer triagem. Cada mês o teu hospital nós vamos pegar determinadas fichas e vamos checar junto ao paciente. Se o que está na ficha não aconteceu com o paciente, vai ser cortado o convênio. Por que não? Além de cortar o Ao convênio, invés de você ter uma a primeira... função para isso. Tudo bem, eu só gostaria de colocar o plano de internação de atendimento dos palavras dentro daquele modelo assistencial ao qual me referi. É exatamente isso. Primeiro nós temos que ter equipe de auditores. Isso é fundamental. Nós vamos ter que precisar de guarda dos guardas. A coisa não vai terminar nunca. A opção começa em cima. Não vai. Eles não têm data marcada. Nós já temos o plano pronto, já testamos em Curitiba e em Maringá. Agora já estamos com a equipe de auditores já organizada. Nós vamos fazer, aproveitando o concurso já realizado, estamos já entrevistando aqueles que desejarem fazer esse tipo de trabalho. Aí eu vou levar a proposta ao nosso secretário de administração aqui para discutir em conjunto e depois ao governador e vamos colocar na prática. Como vai ser feito na prática? Uma auditoria prévia em todos os hospitais, com uma reclassificação de todos os hospitais. Aqueles que não têm a classificação em termos de qualidade adequada hoje, serão submetidos à adequação, ou subindo ou rebaixando. Vamos avaliar essa média histórica de internação. Vamos avaliar o comportamento dessa constante. E quando chega no fim do mês, ela não existe, mas passa para o mês seguinte mais ou menos o mesmo número e fica se repetindo mês a mês. Então isso aí, para nós, traduz uma seguinte conclusão. No início do mês, se interna meio a procura espontânea. Depois vai diminuindo, porque há aquele conceito de que a cota não utilizada depois baixa a média, baixando a média o INAMPS toma. Então, ninguém, e até é compreensível, se descuida de não cumprir a cota. Então nós vamos levantar esta realidade, aí reunir, conforme você colocou, todos os diretores clínicos e administrativos dos hospitais, como os auditores da administração regional. As regras do jogo são essas e vão ser cumpridas assim e assim. Estas averiguações cruzadas por amostragem serão feitas. Numa primeira fase, vamos fazer um número ao acaso. Constatado, vamos daí aprofundar o mês inteiro. Sem problema, vamos atrás em meses anteriores. Vamos emitir ordens de restituição. E se a coisa daí reincidir, aí já tem dolo. Se tem dolo, não é mais caso administrativo. Aí sai da esfera administrativa. Então despir o rei. Depois do rei despido, aí nós vamos tratar o rei de colocar a roupa nele novamente. Senhor secretário, eu acho que esse modo, esse planejamento, eu acho que é correto, é adequado. Agora, o que causa a nós, que estamos nos municípios pequenos, não de referência, mas sim aqueles pequenos em que nem referência se pode ter para atendimentos de internamento, a nossa preocupação é a seguinte: esses auditores virão de onde? Quem serão e jogando em que time? Para ser claro ao português. Então eu acredito o seguinte: como é do planejamento do SUDES e é de conhecimento de todos os secretários de saúde que aqui estão como eu, que existem os conselhos municipais de saúde, além da Comissão Interinstitucional Municipal de Saúde, que deverão ter obrigatoriamente participação, mesmo que seja somente de acompanhamento, a essas comissões de auditoria ou de auditoria. Para quê? Para que seja garantida a lisura moral desses auditores dentro de averiguações nos municípios a quais eles não têm obrigação com a comunidade nenhuma. É minha preocupação. O senhor vai dizer, não, mas aí você está descrente do ser humano. Essa conversa revela porque nós... Eu acho que você deve se reservar a tua interpretação, não a minha. A minha eu dou em seguida. E eu já vou lhe dar. E já vou lhe dar a interpretação que eu penso. Eu também estou descrente porque eu vejo o sistema tributário de fiscalização tributária do Estado do Paraná sendo corrompido em todos os cantos e lugares. Então eu não posso acreditar naquilo que já é uma chaga brasileira. Eu não desacredito na comissão de auditores, entendeu? Eu só quero dar dignidade
moral a ela, na qual tenha participação das comunidades. E isso, acredito eu, é a realidade que tem que ser feito daqui para diante. Senão, eu acho que nós temos que manter as coisas cada uma no seu devido lugar. Eu acho que a principal fiscalização é aquela que vai acontecer pela própria comunidade na hora de buscar o serviço e encontrá-lo de boa qualidade, eficiente, eficaz, e daí vai dar legitimidade social àquele serviço. Então isso dentro da linha que você está colocando. Então nós precisamos montar a Comissão Municipal de Saúde dentro do sistema institucionalizado, precisamos montar o Conselho de Representantes da Comunidade hoje, amanhã Conselho Municipal de Saúde, quando se implantar o Conselho Estadual, Conselho Regional e Conselho Municipal, que vai fazer o acompanhamento da execução dos serviços de saúde no município. Agora existe uma outra parte que é separada, que é a execução desse serviço. Esta é uma questão administrativa. Agora, este conselho que está se referindo, ele vai fiscalizar, inclusive, vai ser um super guarda do guarda, porque o auditor vai ser o nosso guarda dos guardas, e o usuário é que vai ser o guarda de todo mundo. Só que nós precisamos nos acostumar a discutir e a denunciar. Se as pessoas têm medo de fazê-lo individualmente, este Conselho Municipal pode ser o fórum de denúncia, de cobrar resultado dessa denúncia. Para isso nós já temos uma assessoria trabalhando, amanhã ela vai estar em Pitanga, em Nova Terra, trabalhando com o Conselho Comunitário, exatamente discutindo como nós estamos discutindo aqui hoje, com toda a franqueza, porque isso só vai funcionar para evitar a chaga da corrupção, como você se referiu, ela só vai funcionar se a comunidade acreditar e participar denunciando e tendo resposta. Então, para isso, funciona essa assessoria de interligação dos conselhos comunitários, para que ela acompanhe os anseios, acompanhe as denúncias e dê um retorno. Eu não posso te dizer, isso aí vai dar certo 100%? Não posso. Agora, eu acredito na proposta, estou de corpo e alma nela, e vou trabalhar para viabilizar. E para isso conto com a participação de todos aqueles que integram o sistema. Nós temos discutido com toda a franqueza, sem a preocupação de milímetros, com prestadores de serviços, com usuários do sistema, todos eles na mesa com a franqueza que estamos aqui colocando. Aqui há muitos médicos, aqui há muitos dirigentes de hospitais, eu acho, além da classe política que representa a comunidade do usuário. Ou nós nos unimos sem prevenção, com espírito desarmado, e nos propomos a mudar esta inércia, ou daí não há nem razão para nós estarmos aqui. Não há nem razão para eu estar na Secretaria de Saúde, nem você, estadual, nem você, Secretaria Municipal de Saúde. Agora nós precisamos desarmar o espírito. Logicamente, não nasce com passe de mágica, que a função pública, que está historicamente, dia a dia, se projetando para um descrédito, e agora chegou ao seu maior nível de descrédito, ela não vai, num passo de mágica, ser recuperada. Mas a cada dia, com um trabalho sério, responsável e sem a preocupação de provocar o não milímetro, mas sim de colocar a coisa com clareza, nós vamos superar tudo isso. Tenho certeza absoluta. Quando for constatada uma irregularidade no hospital depois dessa comissão toda, que tipo de condições superar esse hospital ou os médicos? Bom, por exemplo, vamos supor que seja cassado os leitos, o seu convênio. Muda a política, ele vai lá, muda a política e faz tudo de novo. Por que não é feito direto com a Associação dos Médicos, para que esse médico seja punido ele médico, não o seu hospital? Bom, quando nós discutimos o projeto de internações, com a avaliação já do resultado de Maringá e Curitiba, lá estava presente a Associação Médica, a Associação dos Hospitais, Sindicato Médico, Sindicato dos Hospitais e o Conselho Regional de Medicina. Então eu coloquei com toda a clareza dentro dessa linha que você está apresentando. Nós vamos gerenciar. Agora, se houve quebra da ética da profissão médica, então quem vai ter que julgar isso, quem vai ter que avaliar é o Conselho Regional de Medicina. Então nós vamos encaminhar e estamos encaminhando. Aí, inclusive, o presidente do Conselho diz, puxa, nós vamos ter que construir mais uns 4 andares no prédio. Não, acho que nós podemos, pelo diálogo, pela conversa franca,
diminuir cada vez mais essa área de atrito e talvez não precisemos construir nenhum andar mais do Museu Geral de Medicina. Mas eu acho que há necessidade mesmo de nós darmos responsabilidade a quem tem que assumir essa responsabilidade. As pessoas têm que assumir as consequências dos seus atos. Ontem, vocês devem ter acompanhado nos jornais, ontem e hoje eu estou sendo pichado aí, recebendo dezenas de telex, porque demiti funcionários que, em nome do seu direito de não trabalhar, formaram piquetes, ferindo o direito daqueles que iriam trabalhar e ferindo também o direito daqueles que necessitavam buscar o serviço de saúde. Isso aí não pode ficar de graça. Os funcionários que trabalharam, como é que fica? Aqueles que não tiveram assegurado o seu direito de buscar assistência na unidade pública que estava colocada, esses têm que ser reparados. Só pode ser reparado assim, aqueles que cercearam, que usaram em nome do seu direito, da força para bloquear o direito de outro, tem que responder por isso. A partir do momento que nós fizermos, em todos os níveis, isto, aquilo que o nosso prefeito, acho que foi o prefeito lá de Cândido Rondon colocou, nós colocar sempre, além da fiscalização do acompanhamento, usarmos dos meios de punição necessários, tenho certeza que a coisa entra nos eixos. Está aí até o Jânio Quadros, virou herói, que está fazendo cumprir a lei lá em São Paulo, depois de ter passado por uma fase de descrédito tão grande. Se corta o convênio, prejudica até o povo. O médico ele continua no hospital e está lá. Mas além disso, viu, a própria legislação, a própria Constituição atual e a nova, garante a supremacia do interesse social. Então há necessidade de até desapropriação e encaminhamento do outro sentido. Companheiros, eu acredito que o assunto é palpitante e realmente é um assunto dos mais importantes que nós temos. A questão da municipalização da saúde, da questão do atendimento, isso desde que eu me lembro, sempre foi uma discussão muito aguerrida nesse sentido. Eu acredito que teriam muitas pessoas ainda que gostariam de fazer outras perguntas relacionadas com o atendimento, a questão da SUS, com o atendimento, o relacionamento paciente-médico, paciente-hospital, e o secretário teria todas as condições, como nós vimos, de responder a cada uma dessas perguntas. Mas pelo adiantado da hora e pelos compromissos que o secretário ainda tem pela frente na tarde de hoje, nós, como coordenadores da reunião, temos que intervir para solicitar aos senhores que deixemos para uma outra oportunidade que poderá acontecer dentro desse trabalho da evolução da própria saúde a nível de Estado, com a criação dos conselhos e conselhos regionais, conselhos municipais, e nós teríamos um pequeno programa ainda aqui para realizarmos antes do almoço, e gostaríamos então de que a última pergunta fosse feita pelo prefeito de Cafelândia, para depois nós entrarmos no programa seguinte, e gostaríamos da presença aqui do secretário da administração, do presidente da Cassiopar, que quisesse nos companhia para nós. Bem, secretário, não seria tanto uma pergunta, mas sim uma solicitação que nós gostaríamos de entregar, com referência à instalação de uma clínica odontológica, no qual nós já firmamos convênio, e que estaríamos então em condições de recebê-la pela parte que cabe ao município de fazer a instalação do referido local. E também reforçar aqui o nosso pedido, do qual nós já temos certeza, conforme o propósito do secretário, para a entrega de um equipamento de raio-x, para que nós pudéssemos então dotar o nosso centro de saúde, porque nós temos dificuldades que quando ocorre alguma coisa dessa natureza, temos que se deslocar até Cascavel para podermos ter um atendimento desta natureza. E também gostaríamos de contar com a sua colaboração quanto na agilização do credenciamento de um hospital que foi recentemente inaugurado, e até pela necessidade que nós temos de uma ampliação no atendimento médico, pelo aumento da população que nós temos tido nesses últimos 5 anos, do qual nós percebemos de que somente nesse recadastramento eleitoral temos aí mais de 5.500 eleitores, portanto estimamos aí uma população em torno de mais de 10.000 habitantes.
e do qual nós temos aqui um atendimento, ou seja, um número de internamentos em torno de 70 por mês. Então nós gostaríamos de contar com sua compreensão e de agradecê-lo por isso desde já. E eu gostaria, para finalizar também, num gesto de gratidão, completar aquilo que o próprio presidente da Câmara tem dito há pouco, que pelo alto espírito humanitário do nosso secretário, nós tivemos um momento realmente de angústia de uma família, quando foi necessário fazer o transplante de rins da filha do presidente da Câmara, e não tendo eles condições até de adquirir um medicamento que parece-me que até importado, foi conseguido através do auxílio do secretário a possibilidade de que esse medicamento chegasse às mãos então da paciente, para ela que pudesse continuar vivendo e a esperança de que ela realmente se restabeleça. Então nós temos um gesto de gratidão, fazer de público aqui este agradecimento e deixar então estas nossas solicitações. Antes não autorizou, mas o doutor Delcim Trabalho chamegou lá através do prefeito e conseguiu o remédio através do secretário aqui, que hoje é público. Até mais uma salva de palmas em nome da minha filha transplantada. Olha, gente, eu acho que nós estamos invertendo um pouco as coisas. Isso aí não é generosidade nenhuma desse secretário ou de qualquer outro que eventualmente venha me substituir e der continuidade ao sistema. É o retorno da contribuição que é feita com sacrifício através do imposto de todos nós para o atendimento social, e esse é o objetivo do sistema. Nós apenas estamos sendo um intermediário, um instrumento de atuação dentro do plano diretor do governo Álvaro Dias de garantir o direito à saúde a todos aqueles que realmente o procurarem. Então, eu acho que no futuro, eu creio que bem próximo, nós poderemos perfeitamente separar essas ações das pessoas. Elas têm que ser absolutamente impessoais e sim como parte do resgate da própria dignidade e credibilidade da função pública, que é um dos grandes desafios ao qual se propôs o governo Álvaro Dias como um todo, e em particular o nosso governador. Se o plenário e a mesa nos permitisse, eu não podia deixar de agradecer a público também, que eu parei 30 dias na casa do secretário, deputado Mário Pereira, quando eu fiz o transplante aqui. Ele cedeu a casa. Companheiros, quero saber quanto você pagou na pensão, escolha. Nada. Eu bem tratado. Não paguei nada, bem tratado. Companheiros, nós tivemos a grande satisfação de ouvir as pessoas que aqui se manifestaram, e nós temos, prosseguindo a nossa reunião, queremos agradecer a intervenção do secretário e a sua palestra de grande importância que teve para nós e a região oeste do Paraná, dando assim condições de nós podermos a cada dia estarmos mais envolvidos com o problema de saúde. Nós temos agora, ainda em prosseguimento da nossa reunião, a presença aqui do presidente da Cassiopar e também o representante do secretário da Indústria e do Comércio, Irundi Carneiro Eduardo, e o nosso companheiro Jorge Sambais, o presidente da Cassiopar, que vai fazer a entrega nesse momento ao prefeito de Cafelândia uma entrega do projeto do Parque Industrial de Cafelândia. Então nós deixamos para o Jorge que faça a devida entrega. Isso, então, a sua palavra. Todo mundo está com fome, então não vamos fazer discurso nenhum. O churrasco está queimando lá. Por solicitação da Associação Comercial de Cafelândia, a Cassiopar e a Secretaria do Indústria e Comércio mandou elaborar este projeto do loteamento industrial de Cafelândia. Está entregue, senhor prefeito, pela Cassiopar e pela Secretaria do Indústria. Eu não poderia deixar nessa oportunidade
comércio aqui na região, e do qual nós mesmo, não tendo a área adquirida, mas já no final da nossa gestão, acho que seria uma obrigação de se preocupar e, portanto, nós, através dessa contribuição, conseguimos, já com a lei aprovada pela Câmara para a criação de uma área industrial, recebemos também o projeto e assim que o município tiver recursos para fazer a desapropriação da área, então nós já estaremos em condições definitivas de implantar uma área industrial ordenada de acordo com o projeto aqui entregue. Portanto, obrigado a vocês que colaboraram. Companheiros, nós queremos agradecer a presença do secretário da Saúde, o nosso companheiro Destino Tavares, agradecer a presença do secretário, do nosso secretário da região, o Mário Pereira. Queremos agradecer a presença dos prefeitos municipais aqui presentes, do secretário de Saúde, dos presidentes de associações comerciais, dos presidentes das câmaras de vereadores, dos vereadores, a representante do prefeito Ladino Corado da Sueste, enfim, os empresários e todos aqueles que tiveram a oportunidade hoje de nos acompanhar nessa reunião. Os jornalistas, a imprensa, sempre têm acompanhado e procurado levar as notícias, as reivindicações do Oeste do Paraná, e sempre têm procurado apoiar a região Oeste do Paraná. Nós queremos agradecer, enfim, a todos por essa participação. E, finalmente, agradecer ao nosso companheiro Agenor Pasquale, que se propôs a nos receber aqui nesse dia para discutirmos um assunto de tão grande importância, que é a implantação do Hospital Regional, a sua administração, a sua forma e a questão da saúde da nossa região. Muito obrigado pela presença dos senhores e nós gostaríamos agora, então, de saborear o almoço preparado pelo Agenor Pasquale. Não precisa ir de carro, logo aqui ao lado, me parece que no salão paroquial, nós convidamos. Se alguém quiser fazer uso para algumas outras palavras de afirmação, senão, muito obrigado e até uma outra oportunidade. Onde surgiria um grande número de empregos, principalmente para aqueles que trabalham de porcentagem, meieiros ou boias frias. Nós estamos com essa estiagem que está se prolongando e que está dando sérios problemas sociais, porque não existindo o emprego, não existindo o trabalho, essas pessoas que vivem disso, principalmente os boias frias, eles ficam à margem da possibilidade de terem qualquer recurso financeiro para atenderem às suas necessidades. Portanto, nós estamos motivando o próprio governador do estado no sentido de que ele nos ajude a fazer frentes de trabalhos. Eu acredito e já sei também através dos jornais que o governador Álvaro Dias já gestionou junto ao governo federal, ao Ministério do Interior, para que pudesse resolver alguns problemas. Nós sabemos que a nossa região talvez ainda não seja aquela região que esteja ainda em situação mais crítica, mas existem alguns municípios que têm esse problema e que nós levaremos essa preocupação ao governador Álvaro Dias na segunda-feira, com o possível, a posterior, um levantamento de cada município para uma solicitação para resolver os problemas nessa área. A previsão de chuva só em outubro. Bom, nós não temos buscado, é o que se ouve através da televisão, do jornal, que isso, nós esperamos que ela venha bem antes para amenizar esses problemas. Prefeito, bom, os municípios da nossa região atravessam momentos difíceis aí com relação a essa crise econômica e praticamente as gestões dos respectivos prefeitos já estão se findando. Como é que serão entregues esses municípios em termos de dívidas?
Bom, eu acredito que as gestões, principalmente na região da MOP, de todos os prefeitos, foram muito profícuas. De muitas obras, principalmente muitas obras na área social e muitas obras pequenas que tiveram um alcance social muito grande. Na área da saúde, da educação, transporte escolar, enfim, um trabalho. O que aconteceu é que este último ano, após os prefeitos terem recebido as prefeituras em situação muito difícil, arrumaram a casa, mas nesse último ano houve uma defasagem na arrecadação e um aumento violento da inflação e dos custos da máquina administrativa. Então, por isso estão sofrendo os municípios hoje. O custo da máquina administrativa é inflacionado por uma inflação aí de 20% a 25% e a arrecadação muitas vezes não acompanhando, principalmente nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril, agora voltando a um patamar ainda não desejado, mas acredito que com um sacrifício muito grande os municípios poderão entregar razoavelmente as suas prefeituras aos seus sucessores. Se persistir essa inflação aí galopante, complica-se a situação e dos demais prefeitos, dos futuros prefeitos, né? Realmente, a máquina administrativa hoje dos municípios, que elas são através da folha de pagamentos, através dos gastos na Secretaria de Viação e Obras, enfim, toda a máquina, saúde, educação, ela está apertando muito a arrecadação do município, chegando a níveis de quase que a folha de pagamento em torno de 60%, 70%, alguns municípios até mais, e isso poderá complicar, inclusive, as gestões futuras, se não houver efetivamente a reforma tributária sem mais ônus para os municípios. Se houver a reforma tributária e houver mais ônus para os municípios, colocando-se mais obrigações dos municípios, a dificuldade vai continuar. Essa reforma tributária é de pequena valia? Não, essa reforma tributária, se ela vier sem que haja também o repasse de novas atribuições dos municípios, ela vai dar, ao menos, para se compatibilizar a situação atual dos municípios. O presidente Sarney está tomando novas medidas para conter o déficit público, inclusive o corte do orçamento para 89 e agora, consequentemente, também com a operação desmonte. Qual é a análise que o senhor faz dessa atitude do governo federal? Isso aí prova exatamente o grau de desorganização em que está o nosso governo a nível federal. O corte de recurso, o corte de verba, tudo é admissível. Agora, o que não se admite é restringir obras que foram construídas e que estão sendo construídas e que estão sofrendo cortes na metade da execução dessas obras. Isso prova exatamente a falta de previsão, a falta de controle, a falta de seriedade administrativa. Quando nós sentimos que o nosso povo do interior, que trabalha, que paga os seus impostos, que promove o crescimento do país, de repente ele é atingido por obras que estavam em andamento e que agora passam a ser cortadas, como por exemplo os projetos habitacionais, e em contrapartida o governo federal impõe obras que são obras verdadeiramente ditatoriais, como é o caso da Norte-Sul, que não tem nenhum sentido prático, pelo menos por enquanto. Então nós ficamos realmente revoltados, nós ficamos realmente preocupados, porque não se sabe que caminho tomará esse país no amanhã. Cortar o déficit público seria a primeira coisa que devia ter feito, porque o governo federal hoje é o que realmente capta os maiores financiamentos, o maior volume de dinheiro de banco para ficar cobrindo o déficit público. Então o que é preciso fazer? É preciso moralizar. Agora, moralizar é moralizar o funcionalismo, é moralizar o trabalho, é moralizar inclusive o exagero da máquina administrativa. Jamais cortar obras que são prioritárias para o povo. Então não se entende de maneira nenhuma resolver problema do Brasil cortando programas que são de alto alcance social, principalmente na área habitacional, onde nós não vamos, sob hipótese alguma, resolver o problema da saúde do povo, nós não vamos resolver o problema social se nós não dermos em primeiro lugar uma habitação, uma casa, que é onde a família se organiza. A estrutura da família, ela começa na moradia, e se essa moradia passa a ser dificultada para o povo, evidentemente nós estaremos contribuindo para que os demais segmentos, os demais problemas da própria sociedade também tenham uma demora maior para ser solucionado. Nós estamos realmente apreensivos, preocupados,
que haja necessidade de posições enérgicas, tudo bem, mas que tem que ser equacionado por onde cortar. Ficou comprovado mais uma vez que a corda só arrebenta do lado mais fraco. Isso aí é mais uma demonstração. Esse governo que está aí é um governo que nós já dissemos muitas vezes, brigou pelos 5 anos, brigou pela manutenção do presidencialismo e, em contrapartida, não retribui ao povo que, mesmo descrente, em quase todos os sentidos, ainda esperava alguma coisa a mais pelo fato do presidente ter conseguido 5 anos. E o resultado está aí. Cortes, prejuízo na área habitacional, na área social e obras faraônicas sendo ainda anunciadas, engolidas, vamos dizer assim, empurrada goela abaixo da nossa população. O senhor acredita nas eleições para presidente da República no próximo ano? Olha, eu acredito que essas eleições já deveriam ter acontecido agora em 84. Se esperavam que essas eleições acontecessem em 84. Lamentavelmente foram postergadas para 85. Até 1989, melhor dizendo, eu não sei, na verdade, o que vai acontecer. Uma inflação galopante, os ministros, principalmente os ministros da área econômica. Veja bem, por exemplo, o ministro das Minas e Energia. Neste país se faz de tudo para que realmente a inflação continue galopando. Aumento do combustível, e eu não vejo ninguém criticar o seu Aureliano Chaves, que aumenta a gasolina, que aumenta a diesel, que aumenta o álcool, que aumenta a energia elétrica. Eu vejo, por exemplo, o aumento na comunicação através do ministro Antônio Carlos Magalhães, o aumento do telefone, o aumento, enfim, nessas áreas, e eu não vejo ninguém criticar esses 2 ministros. E são exatamente por aí que começam os caminhos do descalabro e do descontrole da nossa inflação. Quando você aumenta o combustível, é evidente que todos os aumentos vêm atrás. E este homem é prestigiado. Este homem é o grande homem do PFL, é o grande homem do governo Sarney. E é por isso que eu me revolto. É por isso que nós não vemos a luz no fundo do túnel com esses homens do governo, infelizmente. Para se ter uma ideia, os produtos que compõem a cesta básica, os gêneros alimentícios de primeira necessidade, nos últimos 5 meses sofreram um acréscimo aí de praticamente 100%, dificulta a vida do pobre trabalhador. É impressionante. Eu estava dizendo agora, você aumenta o combustível é a força, é a mola propulsora de todo o desenvolvimento do país. Você aumentou o combustível, você proporciona a possibilidade do aumento de tudo, e o custo de vida imediatamente aparece. Então, para o bem abonado, para aqueles 5% que detém dentro da nossa estratificação social, que tem o poder político, que tem o poder econômico, para eles esses aumentos não dizem nada. Mas para a classe média e para a classe baixa, para o trabalhador de baixa renda, imediatamente os reflexos fazem sentir ali. Diminui o poder de alimentação, vem o problema de saúde, diminui o poder aquisitivo, cai o poder de moradia, o sujeito começa a baixar de nível e, consequentemente, nós temos uma desestruturação social. Me parece que nesse país as coisas estão sendo desorganizadas de forma organizada. Obrigado. Sabe que o Ministério do Dinheiro, que ele possa mexer no presidente, está ficando um ano de participar do governo dele. Vem aí, o governo está ameaçando o corte orçamentário para o ano que vem, para ferrar quem? Para ferrar do novo município, cara. E o resultado é o seguinte. Está falando da Isabel? Falando da Isabel? É verdade, pô. A negociação entre os professores que estão em greve e o governo do Estado. Olha, quem fala sobre greve do professor é o secretário da Educação
professor Belmiro Valverde. O que eu posso dizer é que negociação houve desde abril, houve em julho, só que o governo não tem como atender ao que está sendo pedido por absoluta falta de condições financeiras para tal. Então de qualquer forma, você sabe que o gato é um animal dócil, animal caseiro, animal doméstico. Quando você encurrala ele numa parede, não dando oportunidade, chance de ele escapar por um lado, ele acaba avançando. O governo não tem possibilidade de atender ao que os professores pedem. E isso foi conversado exaustivamente com todos na Secretaria da Educação e, portanto, não é falta de diálogo. O diálogo houve. Como não houve o atendimento, os professores entraram em greve. Agora, o atendimento não houve por absoluta falta de condições do governo de atender o que pede. O que os professores pedem é um aumento do salário em quase 3 vezes. Nós pagamos mais do que o Rio Grande do Sul, de que Santa Catarina, de que São Paulo, que é o estado mais rico da federação. O professor no Paraná ganha mais do que no estado de São Paulo, mais do que em Minas Gerais. Portanto, o estado do Paraná, no momento, não tem condições de pagar mais. E veja bem, todos os meses os professores recebem um aumento com relação à inflação e não com relação ao RP. Tem muitos movimentos de professores no país pedindo o RP já. Ora, nós pagamos todo mês acima da URP. Neste mês mesmo de agosto, a URP é de 17,68%, nós demos 24,93%. No mês passado também demos acima da URP. E assim tem ocorrido, porque o salário dos professores, mês a mês, tem sido reajustado pelo IPC. Quer dizer, pela taxa de inflação, sem haver perda salarial. O restante do funcionalismo não recebe dessa forma, recebe quando muito a URP. Portanto, não é falta de diálogo. Houve bastante diálogo. Os professores interromperam e entraram em greve. Muitos prefeitos da nossa região estão criticando essas novas medidas do governo do presidente Sarney para conter o déficit público e automaticamente essa inflação galopante. Qual é o seu posicionamento em relação a esse assunto? Eu acho que tem que conter o déficit público a qualquer custo. Não pode ter empresas desnecessárias. Não pode ficar atendendo demandas da sociedade, a sociedade mesmo é que pede para que se faça isso, sem que a sociedade não repasse para o governo o recurso necessário ao atendimento dessa demanda. Aumentar impostos hoje está fora de cogitação. Logo tem que diminuir a despesa. Se o poder público sempre é criticado pelo excesso de funcionários, pelo excesso de empresas desnecessárias, não podemos agora criticar quando o governo começa a tomar medidas no sentido de atendimento ao que sempre foi criticado, que sempre foi solicitado pela sociedade. Essas medidas não podem refletir negativamente para os municípios? Não, veja bem, essas medidas estão acompanhadas de uma reforma tributária da Constituinte. É preciso, e o Estado também está fazendo isso, é verificar se houve um resultado líquido positivo. Porque no momento em que se retira a receita da União e se passa para estados e municípios, também se passam os encargos. O que precisa ser verificado agora com muito cuidado e critério é se os encargos são maiores ou menores do que o aumento da receita. Se eles forem menores, a despesa com esses encargos, do que o aumento da receita, houve aí efetivamente um resultado positivo, um resultado líquido positivo. Isso não dá bem para avaliar ainda. Projeto para implantação do Parque Industrial aqui em Cafelândia. Isso representa muito para o município? Bem, representa o início. E com a lei que já foi aprovada pela Câmara Municipal, com referência ao próprio Código de Obras do Parque Industrial, e com o projeto em mãos, nós precisamos agora realmente ter condições de adquirir uma área para poder fazer a implantação deste projeto. E eu não posso fazer nenhuma afirmação de que isso seja possível na minha administração, mas acho que como primeiro prefeito do município não poderia deixar de me preocupar com isto que eu acho de fundamental importância, porque os municípios têm que se preocupar muito com a sua industrialização. Cafelândia tende então a crescer bastante no campo industrial. Nós temos certeza disso, até temos sentido interesse por parte de alguns empresários já de se estabelecerem aqui em Cafelândia, e no qual nós gostaríamos de ter tido recursos para fazer a desapropriação de uma área, mas devido à situação difícil financeiramente que estamos atravessando,
não tivemos assim ainda esta possibilidade. Prefeito, com relação à reunião da MOP, correspondeu às expectativas, se bem que é a primeira vez que Cafelândia cedia a reunião dos prefeitos do Oeste do Paraná? Bem, aí eu gostaria de responder em duas partes. Fiquei satisfeito por poder sediar pela primeira vez aqui a reunião da MOP em Cafelândia. Por um outro lado, fiquei frustrado pela falta da presença da grande maioria dos companheiros prefeitos que não compareceram. Até uns justificaram sua ausência por estarem em viagem, estarem em Brasília, outros por problema de saúde, mas eu acredito que outros devem estar aí, talvez um pouco desesperados com as campanhas eleitorais, e que nós então não entendemos o porquê de tudo isto. E eu esperava realmente uma participação maior, sendo que nós estávamos assim aguardando realmente por ser a primeira vez que nós estávamos sediando essa reunião da MOP.